Para entender sobre a relevância do estudo da demografia, precisamos entender que a demografia é uma ciência que estuda a população humana. A discussão sobre a população sempre foi um dos motivos de preocupação dos atuais e antigos governos e organizações, seja ela pelo rápido crescimento populacional, que pode provocar problemas sociais, econômicos e políticos. No século XIX, o rápido crescimento populacional nos países desenvolvidos tornou-se evidente e começam a alarmar os governos. No século XX, a mudança da geografia mundial afeta agora os países subdesenvolvidos que começam a crescer por população. Em um intervalo cada vez menor de tempo, a população mundial conseguiu aumentar 1 bilhão de pessoas, e com essa preocupação, a demografia se preocupa sobre como isso afetará o mundo posteriormente. Contudo, outros estudos mostram que há a possibilidade de uma diminuição populacional. Com isso, também pode gerar problemas na saúde, na economia, na política, na parte social, ambiental e assim por diante. Portanto, o tema da demografia é um assunto muito relevante para os principais vestibulares e também para a questão social do nosso país. Entendendo agora sobre a importância da demografia, podemos começar sobre os conceitos importantes que usaremos nessa aula. O primeiro conceito é a população absoluta, que corresponde ao número total de habitantes de uma área, no país, numa região ou no mundo. Como exemplo, nós temos aqui a China com 1,4 bilhões de pessoas. Isso aqui seria a população absoluta da China. Geralmente nós atribuímos o termo país populoso como países que têm uma elevada população absoluta. Aqui nesse ranking a gente pode chamar, então, ranking dos países populosos. Esse termo populoso, ele também é relativo, ou seja, nós podemos fazer uma comparação entre países que são mais populosos, como a China, e dizer que o Brasil ele é menos populoso quando comparado à China. Nesse mapa da população mundial 2017, é registrado aqui os países com acima de 1 bilhão de pessoas em vermelho, como estamos aqui na Ásia, por exemplo, somente esses dois países, cada um tem 1 bilhão de habitantes. Esses países, então, são países populosos. Já os países considerados menos populosos, nós temos aqui esse gráfico que mostra que no Vaticano, em São Marino, temos Nauru, Palau e Tuvalu também. Todos esses são países, ou melhor, regiões que têm até menos habitantes, ou seja, são menos populosos. Outro conceito importante é o de população relativa, que também é entendido como densidade demográfica de uma região. Esse dado é feito através do número total de habitantes, ou seja, população absoluta, dividido pela extensão territorial de uma área de um país, por exemplo, o tamanho do país. Esse dado é nos dado através desse formato, habitantes por quilômetro quadrado. Nós chamamos de país povoado aquele que tem elevada densidade demográfica, ou seja, tem muitos habitantes por quilômetro quadrado. O Principado de Mônaco, que fica perto da região da França, justamente é considerado uma das regiões mais povoadas, pois tem 18.865 habitantes por quilômetro quadrado. Já um país não povoado, ou seja, chamados de vazios demográficos, temos a Mongólia, que fica na Ásia, que tem 1,9 habitantes por quilômetro quadrado. Só para fazer uma comparação, o Brasil tem 22 habitantes por quilômetro quadrado. Nesse mapa, é possível perceber a densidade demográfica mundial. Repare como o Brasil
ele tem apenas sua densidade mais concentrada nas regiões sudestes e somente nordeste no litoral. Outras regiões também importantes, como Nova York, temos aqui algumas regiões europeias. A Ásia, reparem como está bem vermelho, ou seja, existe um problema, que existe então muita população em poucos quilômetros quadrados. Isso pode gerar então problemas também sociais, né, como inchaço urbano, faltas de moradias, condições precárias de saúde e assim por diante. O terceiro conceito importante é o de crescimento vegetativo, ou também como conhecido de crescimento natural. Para calcular o crescimento vegetativo, basta ver o quanto que nasce no país e o quanto que está morrendo. Para fazer esse cálculo, nós então temos a diferença da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade. Lembrando que o conceito de taxa justamente indica que é o número de nascimento ou número de mortes multiplicado por 1000 e dividido então pelo número de habitantes. Outro conceito importante é o de crescimento demográfico. O crescimento demográfico ele é feito através do cálculo da quantidade de crescimento vegetativo menos do saldo migratório. E aí, embora não é o tema dessa aula, só para deixar bem claro qual que é a diferença de migração e imigração. Migração é quando uma pessoa entra em um país diferente a fim de morar nele. Já emigração é quando uma pessoa sai de um país a fim de morar em outro. Já adiantando, esse termo é relativo, ele depende do ponto de vista. Um italiano que sai de seu país de origem, Itália, e vem para o Brasil, para nós brasileiros, ele seria um imigrante, pois ele está vindo da Itália para o Brasil. Já para seus compatriotas italianos, aquele italiano que saiu do seu país, ele é um emigrante, certo? Mas depois nós vamos ver isso melhor na outra aula. Para entender sobre o rápido crescimento da população mundial, precisamos entender os motivos que levaram, então, a esse processo. Nós temos aqui a compreensão de que as melhorias de condições sociais e o padrão de vida contribuíram para um rápido crescimento populacional, além de que também a melhoria de condições de saúde, seja pela urbanização ou seja pelas revoluções médicas sanitárias. Todo esse processo de crescimento populacional exerce uma pressão sobre os recursos naturais da sociedade. É através dessa preocupação, então, do aumento populacional e justamente a utilização de recursos naturais, pois nós vamos precisar extrair mais petróleo, precisamos de mais água, precisamos de mais território, mais espaços para a agricultura e, obviamente, então isso acaba sendo um problema geral, principalmente para os países com grande crescimento populacional. A Terra vai demorar 123 anos para alcançar 1 bilhão de pessoas. Depois, em 32 anos, conseguiremos mais 1 bilhão. Em 15 anos, 3. Em 13 anos, 4. 12, 5 e assim por diante. Em um intervalo cada vez menor de tempo, a Terra foi conseguindo acrescentar 1 bilhão de pessoas. E se pararmos para pensar, como será o futuro se continuarmos assim, sempre aumentando a população em pouco tempo? Naturalmente, os países se comportam de forma diferente. No caso dos países envolvidos, eles começaram então a ter uma diminuição da taxa de nascimento, que isso foi justamente causado pela baixa mortalidade do país, bem como pelas melhorias dos indicadores sociais e melhorias também de saúde. Esse processo levou então ao que a gente chama de redução populacional, que vem cada vez mais afetando também esses países e vem tendo um processo chamado de envelhecimento da população. No caso dos países subdesenvolvidos, eles têm um crescimento da taxa de nascimento e tem uma redução da mortalidade. Geralmente, esses países subdesenvolvidos têm um crescimento populacional muito alto. Entre outros, como no caso do Brasil, que se enquadra como um país emergente, ou seja, aquele país com rápido crescimento econômico,
ele já vem no processo de transição demográfica, e que falaremos um pouco mais depois sobre esse processo. Alguns países terão, então, funcionamentos diferentes. Se observarmos, em 2100, a Índia acrescentará 1,6 bilhão de pessoas, a China mais 1 bilhão, a Nigéria mais 650 milhões. O continente africano é muito problemático, pois é uma região onde eles vão multiplicar suas populações de forma muito drástica. Repare como o continente africano será um dos que mais terá população em comparação aos outros. Lembrando que é uma região extremamente pobre e esse aumento populacional só vai piorar a situação deles. No caso contrário, nós temos justamente o Japão, que justamente terá menor população possível. Vamos fazer uma síntese de tudo aquilo que nós vimos na aula. Os países de regiões desenvolvidas, eles têm, portanto, um menor crescimento populacional. Isso vai gerar alguns problemas, como a maior demanda do governo por melhorias de saúde, do bem-estar social, por exemplo, e cuidados aos idosos. Eles também terão o problema da falta de mão de obra, uma vez que a população, sua maioria, será de idosos. E aí a discussão seria em como resolver esse problema. Abre outros dois problemas. Um seria permitir a migração, que é uma discussão atual muito complexa nos países europeus, pois eles querem recusar a migração por várias questões preconceituosas, a maioria, mas por outros motivos sociais também. Ou fazer como o Japão fez em algumas certas épocas, fazer um processo de revolução industrial, em que a tecnologia poderia então substituir aquele trabalho que estaria perdido à mão de obra. No caso dos países subdesenvolvidos, nós temos dois tipos. Aqueles com maior crescimento populacional, como os países aqui desse gráfico que mostra a região africana que cresceu bastante em pouco tempo, ou aqueles com início da redução do crescimento populacional, como o Brasil, por exemplo, se enquadra como um país emergente. Esses países também, tanto emergentes como subdesenvolvidos, eles terão problemas demográficos, urbanos, socioeconômicos e sanitários. De certa forma, todos terão então um problema. Esse gráfico ele é muito importante para entender uns pontos interessantes. Como dito aqui, em 1950, a África saltou de 224 para 906 milhões de habitantes. Depois, alcançará em 2050, com projeção, quase 2 bilhões de pessoas, isso o continente inteiro. A América Latina e Caribe, de 167 milhões de pessoas em 1950, chegou a 561. Repare que esses quadrados também representam a quantidade de população aumentando. Repare a Ásia também. Então, esses aqui que estou marcando de roxo são as regiões que mais cresceu população. Repare agora uma outra coisa importante, como o continente europeu, de 2005, de 728 milhões de habitantes, chegou a 653. Ele é o único continente, se formos ver, que realmente tem a redução populacional. Bom, e a América do Norte? Como dado aqui também, ele acaba incluindo os Estados Unidos, que é um país que recebe muita migração, isso justamente acaba também contribuindo para que esse dado aumente. Então, no caso dos Estados Unidos, se ele bloquear a migração, esse dado será menor. Mas isso é só um reflexo de uma política que talvez altere alguma coisa ou não. Vamos para o terceiro ponto, o crescimento da população brasileira. A população brasileira teve um rápido crescimento populacional que foi motivado por grandes mudanças sociais, urbanas e sanitárias, que explicaremos depois o que ocorreu. Para se ter uma ideia, o Brasil, em 2010, pelo censo do IBGE, ele tinha 190 milhões de habitantes. Em 2018, o Brasil conseguiu 208 milhões de habitantes. Isso é o segundo dado do IBGE, só que é um dado da projeção do IBGE. Ele é diferente do censo demográfico. O censo são aquelas pessoas que vão nas casas perguntando, fazendo então levantamento estatístico. Ele é muito mais fiel, digamos assim, embora também é problemático. Já a questão da projeção do IBGE, ele é um dado estatístico, ele vai acompanhando a cada ano o crescimento populacional.
Então ele faz uma análise estatística, é um pouquinho diferente. Não quer dizer que haja 208 milhões de habitantes. Pode ser que tenha mais ou pode ser que tenha menos. Outro dado importante, esse foi pela ONU, foi justamente que o Brasil em 2019 alcançou 212 milhões de habitantes. Esse dado mostra que o Brasil vai perder o seu posto de quinto maior país populoso, sendo ultrapassado pelo Paquistão, como eu mostrei ali naqueles primeiros slides desse vídeo. O Brasil teve um rápido crescimento populacional a partir de 1950, quando começa um processo de urbanização brasileira, que vai gerar então melhorias sociais, sanitárias, urbanas também. Em 2005, o Brasil vai alcançar 188,5 milhões de pessoas. E a projeção é que o Brasil cresça mais ainda. Contudo, depois nós começaremos a encolher. E justamente esse encolhimento levará a um processo que nós chamamos de envelhecimento. Vocês devem lembrar da discussão da Previdência, sobre a aposentadoria, que justamente fez com que nós discutíssemos sobre a questão do futuro, pois teremos muito mais pessoas idosas e isso afetará então nossa economia. E a reforma da Previdência, buscando, de uma forma até exagerada, muitas vezes, tentar quebrar um pouco dessa questão da previdência dos problemas futuros, e aí fica outra discussão sobre as pessoas atuais que terão mais dificuldade de conseguir se aposentar. Avaliando agora a população brasileira, nós temos aqui a região sudeste como a região que mais concentra a população do Brasil. Se observarmos, as regiões mais populosas do Brasil são Sudeste, com 41,9%, Nordeste, com 27,6% e a região Sul do Brasil, com 14,3%. Já as regiões menos populosas, então, nós ficamos o Centro-Oeste e a região Norte. No caso da demografia brasileira, nós temos as regiões mais povoadas, como o nosso litoral brasileiro. Vou fazer um desenho aqui. Se observarmos da região sul do Brasil, é onde se concentra maior quantidade de pessoas. Assim também como a região sudeste. Vou fazer em preto. Se observarmos a região sudeste, engloba aqui São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, são as regiões que mais acabam tendo população. Já as regiões menos povoadas, que fazem azul, são a região norte do Brasil. Desculpe pelo Parkinson aqui, tá, gente? Dando continuidade ao estudo da população mundial, nós temos agora um outro assunto muito importante chamado de transições demográficas. A transição quer dizer sentido de movimentação, ou seja, o como se mexeu de cada fase o seu ritmo de população, ou seja, quando crescia muito a população de uma região ou porque depois diminuiu. Aqui esse gráfico, para vocês deixarem mais claro, o que está em azul, essa linha, ela quer dizer linha de nascimento, a taxa de nascimento. Já em vermelho, quer dizer a taxa de mortalidade. O que nós vemos aqui na linha tracejada amarela seria o crescimento vegetativo, ou seja, quando a gente pega nascimento e subtrai pela mortalidade. Repare então que aqui na fase 2, olha como está o tamanho dessa fase 2 do crescimento vegetativo. Repare que na fase 1, esse crescimento vegetativo será menor, Afinal, só vê essa distância entre um ponto e outro. Assim como na fase 3, vê essa distância também. E assim por diante. Essa fase 1 nós chamamos de pré-transição. Eu vou abordar um pouco mais para vocês quais são as características de cada uma dessas fases. Vamos agora entender como se caracteriza essa primeira fase da transição demográfica. A primeira coisa importante entender é que são países que têm economias rurais que vivem essa primeira fase. Na verdade, hoje existe muita discussão se existe realmente um país nessa fase.
Por que eles são países de economias rurais? Porque eles não tiveram um processo de urbanização ainda. Então são países extremamente pobres. E por conta disso, eles vão ter então uma alta taxa de natalidade e ao mesmo tempo vão ter uma alta taxa de mortalidade. Reparem que o crescimento vegetativo será bem pequeno. Para entender um pouco sobre por que tem uma alta taxa de natalidade, é importante então entender que existe então um baixo custo de vida. E esse baixo de custo de vida, então, não exige da população uma preocupação com o planejamento familiar. Outro motivo é que existe então um pouco acesso ou baixo desenvolvimento da medicina para os métodos contraceptivos, como camisinhas, pílulas do dia seguinte e assim por diante. Os motivos que alegam a alta taxa de mortalidade é então o pouco acesso à medicina, a falta de alimentos, muitas vezes são por guerras ou epidemias, né? Se pensarmos aí até o coronavírus, na África será 1000 vezes pior, ou até na favela brasileira, né? Que são regiões de alta taxa de mortalidade, e dando sequência ao pouco saneamento básico, ou seja, não tem água tratada nem esgoto tratado. Né? Então tudo isso leva a provocar um baixo crescimento vegetativo. Ué, mas mesmo com uma alta taxa de natalidade e alta taxa de mortalidade? Sim, afinal, nasce tanta gente, mas também morre tanta gente. Então, o crescimento vegetativo será menor. Esses países que vivem nessas condições de economias rurais, nessa primeira fase, então, eles têm uma baixa condição de vida e graves problemas sociais, né? Tudo alegados a justamente a problemas até sexuais, como AIDS, HIV, aí tem a questão da medicina e assim por diante. Já na segunda fase, nós temos aqui economias urbano-industriais. Na verdade, são países que saíram daquela transição agrária e começaram um processo de industrialização. Se a gente for caracterizar o Brasil, seria mais ou menos nos anos 30, quando Getúlio Vargas assume o governo brasileiro e começa um processo de industrialização e também de urbanização. Bom, agora muitos países africanos estão nesse processo, afinal muitos deles se incluíram, né, de uma forma com as indústrias, embora isso é bem mais complicado. Bom, seguindo aqui. A segunda fase é representada pela alta taxa de natalidade, e eles acabam tendo uma redução da taxa de mortalidade. Bom, como assim? Se a gente for ver, lembrando que o vermelhinho aqui é o que indica a taxa de mortalidade. Olha como essa taxa de mortalidade ela reduziu bastante, certo? Enquanto a taxa de natalidade ela continua bem alta. Isso quer dizer então que o crescimento vegetativo, que seria justamente essa linha que estamos vendo, é justamente um alto crescimento vegetativo. Mas por que ocorrem esses processos? Bom, aqui ainda é o mesmo processo da fase anterior. Então, baixo custo de vida e baixo acesso a informações de métodos contraceptivos. Mas, em contraposição, nós temos a redução da taxa de mortalidade causada pelas revoluções médico-sanitárias, né? Lembrando aí, quando o Brasil começa um processo de urbanização, existe então um processo também de adaptação sanitária, de cortiços sendo destruídos, a revolta da vacina no começo do século XX e assim por diante. E também começa um processo de ofertas de alimentos, ou seja, agora você tem alimentos adequados para a população. Como dito, aqui essa região vai ter um alto crescimento vegetativo. Isso vai indicar o que? Esses países de economias industriais, que justamente eles vão ter uma melhoria na condição de vida, mas ainda vão ter altos problemas sociais causados pela questão da alta taxa de natalidade. A terceira fase dessa transição demográfica é caracterizada por países com economias urbanas chamadas terceirizadas. O que quer dizer essa palavrinha terciarizadas? Quer dizer que são países com o setor terciário avançado, ou seja, comércios e serviços. Nesses países, há um processo diferente dos demais. Agora começa, tanto uma redução da taxa de natalidade, como agora a chamada baixa taxa de mortalidade. Nós tínhamos visto que a taxa de mortalidade tinha caído, se mantendo por um tempo.
Nessa terceira fase, a taxa de mortalidade ela já está praticamente estabilizada. Já o caso da natalidade, reparem que ela está alta no começo e de repente ela começa a cair. Certo? Então esse processo que a gente chama de redução da taxa de natalidade, porque ela estava alta e reduz, e a questão da mortalidade ela já está baixa porque ela se mantém, está estável. Por que ocorre essa taxa de mortalidade? É o mesmo motivo daquele outro slide que nós vimos, que justamente são as revoluções sanitárias e o alto desenvolvimento urbano que contribuíram. No caso que é novo para nós, é o porquê que houve essa redução da taxa de natalidade, que é justamente por causa do alto custo de vida, ou seja, morar numa cidade não é fácil, na cidade como São Paulo, por conta do imóvel muito caro, aluguel muito caro, transporte muito caro, alimentação é muito caro, então isso tudo torna muito custoso e isso faz com que as pessoas então pensem duas vezes antes de aumentar a sua família. Outro ponto muito importante para nós é a maior participação agora da mulher no mercado de trabalho. Bom, agora com o comércio e o serviço disponível da sociedade com maior ênfase, agora as mulheres começam a ganhar mais destaque no mercado. Lembrar que, por exemplo, muitas lojas preferem contratar mulheres, né, por ser uma forma de marketing, né, de uma forma de conseguir vender mais produtos. Secretárias geralmente são contratadas mulheres, enfermeiras, mulheres. Lógico que isso pode ser um ato de preconceito, mas justamente isso acabou sendo muitas vezes uma realidade do mundo. Hoje que vem mudando um pouco esse comportamento, mesmo assim, a ascensão da mulher no mercado de trabalho ainda é extremamente difícil. Outro ponto importante é a difusão dos métodos contraceptivos. Ao contrário daqueles grupos da primeira e segunda fase, em que eles não tinham esse acesso à informação, agora eles têm esse acesso à informação. Agora eles vão usar os contraceptivos. E esse todo o processo faz o que a gente chama, então, de planejamento familiar. Ou seja, as pessoas, quando têm um alto custo de vida, têm uma participação da mulher no mercado de trabalho e a difusão de métodos contraceptivos, começa então a haver planejamento familiar. Ou seja, as pessoas vão ter que estudar se realmente vão querer ou não ter filhos. Né? Muitas pessoas, às vezes, por conta do custo de vida muito caro, buscam prolongar a sua decisão de ter filhos. Muitas mulheres no mercado de trabalho ela tem receio, né, de ter filhos enquanto trabalha por conta da sua dupla jornada de trabalho, né? Cuidar de manhã da casa e à noite cuidar da casa e do filho também. Então, às vezes, acaba sendo até uma terceira jornada de trabalho. Em alguns casos também, muitas pessoas têm um estilo de vida baseado em não ter, né, mais filhos. Então, isso é um processo hoje que vem sendo muito chamado a atenção. Esses processos, então, levaram ao que a gente chama de redução do crescimento vegetativo. Olha a diferença entre a natalidade e a mortalidade, como aqui cai. Então, nessa terceira fase, é um processo de redução do crescimento vegetativo. O Brasil estaria encaminhando essa terceira fase, né? Justamente estaria no processo final, em que a natalidade já está diminuindo e a mortalidade já está estável. Esses países já têm, então, uma melhoria de vida muito acentuada, que vai render, então, um alto custo de vida, e aí eles têm uma alta quantidade de jovens, e esses jovens, geralmente, vão estar no início das faculdades, no início do processo, né, da vida adulta, mas geralmente não vai ter emprego para todo mundo, então existe esse problema. Outra coisa importante é que esses países vão ter os problemas iniciais relacionados ao envelhecimento. Como no caso do Brasil, por exemplo, já teve que discutir a questão da previdência, já teve que mexer, né, digamos, pensando no futuro, sobre o que fazer quando houver mais população idosa do que população jovem. Vamos agora para a quarta fase da transição demográfica. Essa última fase ela é caracterizada pelos países de economias desenvolvidas. Esses países eles acabam tendo como a sua característica? Eles têm uma baixa taxa de natalidade e têm uma baixa taxa de mortalidade. Reparem aqui no gráfico que justamente a natalidade
ela tem momentos que vai subir e tem momentos que vai descer. E aí, se a gente comparar, então, a diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade, ela é bem pequena, né, o crescimento vegetativo. Por que isso ocorre, essa baixa taxa de natalidade? Bom, como já visto, então, alto custo de vida, é muito caro ter filho, é muito caro, né, os custos que nós temos, aluguel é caro, nós queremos também, muitas vezes, um estilo de vida que não quer ter filhos. Na Coreia do Sul, por exemplo, já tem mulheres que não querem ter filhos, né? Isso em grande quantidade. Não sei vocês, mas as mulheres, às vezes, também não têm ideia de constituir uma família, né? Por questões aí ideológicas, questões culturais, ou até por, muitas vezes, medo, né, de ter filhos. Outro ponto é a difusão de métodos contraceptivos que fazem, então, reduzir esse crescimento. Bom, a baixa taxa de mortalidade já tem explicado, né? Então não tem nada de novo nesse processo. Aqui a única coisa nova é justamente aqui essa opção de vida que a gente entende já como um processo maior. Esse processo todo então faz um baixo crescimento vegetativo, né? E isso começa então a surgir problemas, né? Como maior demanda pela saúde, e aí uma discussão muito grave, né? Que aí esses países idosos eles precisam ter cuidado. É só lembrar o porquê que esses países com coronavírus estão muito preocupados, né? Como a Itália, por exemplo, que é uma região já de população idosa, a Alemanha também é uma região de população idosa e outros países também, né? E aí você tem que ter um cuidado maior com os idosos, vai ter até profissões específicas para cuidar dos idosos, porque isso é a profissão do futuro que as pessoas falam no Brasil, pessoas que queiram cuidar deles, é uma coisa bem interessante hoje de pensar. Também outro ponto muito importante é a falta de mão de obra, né, que já é um ponto extremamente complicado para eles, pois aí eles precisam ou, né, digamos, alterar as suas indústrias para os países desenvolvidos, como eles já fazem, ou incentivar a migração, que é uma coisa muito difícil ocorrer, imagino, ou até aí a questão de uma nova revolução tecnológica que substitua então essa mão de obra que não existe no país. Dando sequência, agora nós vamos ver as teorias demográficas. As teorias demográficas surgiram justamente com o rápido crescimento populacional e a preocupação mundial sobre o quanto que essa população vai crescer e a possibilidade de falta de alimentos e recursos naturais tenham para esse excedente de pessoas. Bom, a teoria mais conhecida demográfica é a teoria malthusiana, né? Antes de começar, só uma sugestão é que vocês busquem entender, né, sobre as 4 teorias demográficas, sobre qual era a solução proposta por cada uma delas para controlar a população. Bom, Malthus, ele justamente vai pensar essa teoria no século XVIII. Essa teoria no século XVIII era o contexto da primeira Revolução Industrial. Portanto, aluno, lembre-se que nesse momento havia então grandes transformações políticas, econômicas e sociais que alarmavam aí justamente por conta desse alto crescimento populacional que vivia a Inglaterra. Malthus tinha uma visão religiosa, né, baseada com a Igreja Católica, tinha uma visão muito pessimista, né, conforme a gente vai ver, e também determinista, né, dizendo ali que aquela pessoa é pobre e assim vai ficar e pronto, ponto final. Bom, a ideia de Malthus é que se os alimentos, os recursos naturais, eles vão crescer de uma progressão aritmética, né? Então, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Já a população, ela teria um crescimento bem diferente. Esse crescimento populacional, ele ia crescer de forma vertiginosa, né? Que seria, nas palavras aí, justamente uma progressão geométrica, ou seja, ele dobraria muito mais rápido do que qualquer outro ponto. Aqui, como vocês veem no gráfico, a população está em vermelho. Quando a população crescer e ultrapassar a quantidade de recursos que está em preto, é o que será que a gente chama de momento de crise, né? O ponto da crise que vai causar esse ponto azul. Nesse exato momento será justamente o momento em que teremos a crise de aumento da população sendo maior do que a quantidade de recursos de alimentos. Aí, através desse momento, haveria na concepção de Malthus, né, de que para resolver esse problema, na verdade, né, o pobre
aí sim está a visão determinista e religiosa dele. Seria justamente de que a sujeição moral, ou seja, né, o pobre, sabendo que ele é pobre e que não tem recursos para sustentar sua família, não dá alimentos, ele não vai ter filho. Então, o pobre não vai se reproduzir, somente se reproduz quem tiver condições de se alimentar. Bom, a gente viu que não foi bem assim, né? Na verdade, existe até aquele preconceito que pobre adora fazer filhos. Então, esse é um caso, por exemplo, de que é bem mais complicado essa visão de Malthus, né? Continuando, o Malthus ele tinha a ideia de que a miséria seria então um controle natural da superpopulação. Na concepção de Malthus, o Estado não precisa fazer nada, né? Já diferente da teoria neo-malthusiana e as demais teorias que nós vamos ver também. Bom, o que está errado na teoria de Malthus para a gente entender? Né? O Malthus ele não viu avanço na agricultura, né? Como por exemplo a Revolução Verde, que trouxe grandes transformações na parte de transgênicos, na parte de agrotóxicos, que puderam permitir então o aumento de alimentos. Hoje nós temos aí praticamente com tranquilidade o êxito de produzir alimentos para a população inteira. O problema é o acesso aos alimentos, mas isso aí é para outra discussão. Outro ponto que Malthus não viu é justamente o que a gente viu nessa quarta fase da transição demográfica, o que os países europeus vêm vivendo. Essa estagnação da natalidade, ou seja, que não há esse tanto crescimento. A segunda teoria é a neo-malthusiana. Neo quer dizer novo, então seria uma adaptação da teoria de Malthus com novas roupagens. Essa teoria foi criada após 1945, né, pós Segunda Guerra Mundial. A ideia dessa teoria neo-malthusiana é de que o alto crescimento populacional, ou seja, o grande crescimento da taxa de natalidade sobre a taxa de mortalidade, ela vai ser uma causa do subdesenvolvimento. Né? O que quer dizer isso? Quer dizer que esse pensamento que a quantidade alta de população ela levará à pobreza no país, porque esse país terá elevados gastos sociais. Na verdade, hoje sabemos que existem vários motivos por trás do porquê um país é pobre. Né? Existem várias relações sociais e políticas em várias escalas que explicam o porquê um país é pobre, como, por exemplo, os países africanos ou até o Brasil. Bom, então nessa ideia, a preocupação dos neo-malthusianos é que os estados, para evitarem de serem pobres, né, terem elevados gastos sociais, deveriam aderir então às políticas radicais. Como assim? O aborto, a esterilização compulsória e, em alguns casos, até defendiam o infanticídio, né, que na verdade existiam muitos governos ditatoriais, então era comum matarem as crianças, né, então era uma parte bem complicada. Bom, geralmente, essa teoria, então, ela acaba culpando os países com alto crescimento vegetativo, acaba culpando também a pobreza, né? Então eles acabam geralmente atribuindo porque os países com alto crescimento vegetativo eram justamente aqueles subdesenvolvidos. Então eles diziam assim, você é pobre e está aumentando sua população. E essa é uma teoria também determinista, né, que é extremamente diferente. É uma teoria preconceituosa, que justamente diz então que o pobre vai ficar mais pobre. Né? Então vamos tentar resolver de outra forma mais radical. De forma geral, de síntese, eles culpam então os países subdesenvolvidos, eles não entendem que o crescimento populacional é causado por uma estabilidade social, ou seja, né, por uma questão de falta de formação, falta de acesso, falta de condições sanitárias e entre outras milhares de coisas. A terceira teoria, a ecomalthusiana, ela não tem na postura de vocês. Ela é bem parecida com as teorias que antecederam a nossa explicação, né? Então, ela é parecida com a neo-malthusiana e parecida com a malthusiana também. Essa ecomalthusiana ela tem uma ideia bem simples, né, que o crescimento populacional ele vai implicar impactos ambientais. Então, ela seria uma visão mais verde dessa teoria malthusiana. E justamente esse aumento da população, então vai demandar muito mais recursos naturais. Né? Lembrar que o celular ele tem minerais,
A água também é um recurso natural e muitas vezes esses recursos com aumento populacional são complicados. E aí, essa teoria, que vai surgir mais ou menos nos anos 60, ela justamente, né, nos anos 70, também com os hippies, que vai ser muito forte, e também com as conferências ambientais, eles vão atribuir, então, os países com alto crescimento vegetativo, ou seja, os países que têm alta taxa de natalidade e alta taxa de mortalidade, como os problemáticos. E aí tem um grande problema com isso, que eu vou falar no final. Né? Eles geralmente atribuíam, então, a esses países desenvolvidos como um problema desse crescimento populacional. Eles também defendiam, bem parecido com Malthus, a questão justamente de políticas radicais. É também, mais uma vez, determinista essa teoria porque ela é preconceituosa, né? Dizendo que é o pobre que está fazendo isso e pronto, sem levar em conta as questões culturais. Essa teoria ignora as disparidades de padrões de consumo, porque os países, né, chamados desenvolvidos, eles têm um consumo bem diferente dos países subdesenvolvidos. Né? Os países subdesenvolvidos consomem muito mais alimentos, consomem muito mais aqueles recursos básicos para sobrevivência. Já os países desenvolvidos, que têm alto padrão de vida, têm uma renda per capita alta, eles acabam consumindo muito mais coisas supérfluas. Então, na verdade, se a gente for ver, ambos os casos geram impactos ambientais, né? Não só um ou outro. E por fim, nós temos aqui a teoria reformista. A teoria reformista também tem outros nomes, né? Como por exemplo, teoria marxista, porque uma parte dessa teoria vai vir com base em Karl Marx. Mas nem todos os reformistas, né, são comunistas e entre outras milhares de coisas e discussões. Essa teoria entende uma visão bem diferente da neo-malthusiana. Segundo a teoria reformista, os problemas sociais são frutos da desigualdade. E um dos problemas sociais é esse alto crescimento. Então, a teoria reformista, ela propõe várias reformas sociais, políticas e econômicas. Na visão dos reformistas, então, seria uma forma de entender que esse excesso de população ela é justamente causada pelos problemas sociais que tem. E uma forma de resolver seria, então, dando melhores condições de vida para essas pessoas.